isso também depende de vários elementos. Não só os elementos técnicos, mas também aqueles que envolvem autoestima, que envolvem a alegria de ser quem é e da autoaceitação, mas obviamente num caminho para a saúde. Esses são temas que perpassam a vida de todas as mulheres. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com uma convidada muito especial. Eu sou Samela Gomes e você está no Conexão Cast, o podcast do Conexão Mulheres Criativas. Sou empreendedora, psicóloga e estou aqui com a minha parceira, Tanda Macedo. Olá, eu sou Tanda Macedo, psicóloga, cantora e compositora e empreendedora cultural. Estou aqui hoje com uma convidada muito especial para aprender aí mais ainda, saber mais dessa história que eu já conheço um pouco. Mas agora eu quero que vocês também conheçam. Tatiana, bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com você, conversando sobre temas que certamente afligem não só a mim, a Tanda, mas a tantas mulheres que muitas vezes criam empecilhos na sua própria vida e não chegam a caminhos de sucesso por muitas vezes se bloquearem e tem uma relação direta com o corpo, com a autoimagem, com tantas coisas, né? E que, na verdade, a saúde é mais importante, saúde física, mental, enfim. Mas, antes da gente começar o nosso bate-papo, deixa eu agradecer as empresas que nos patrocinam, porque sem elas a gente não estaria aqui podendo trazer essas convidadas para conversar conosco e para que vocês possam se inspirar, aprender e dar uma virada de chave na vida. Queria agradecer a Esterbom, a Unimed Natal, ao Instituto de Radiologia, ao Boticário, à Empodera Academy e à Harmony Harris, empresas que acreditam no potencial da mulher. E se você está no YouTube, não esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para todos nós. Muito bem, a gente quer então conhecer, primeiro eu queria conhecer a história desta mulher que faz essa jornada também dedicada, claro, a homens e mulheres, mas em especial com programas muito voltados para essas dores femininas, né? Conta pra gente essa jornada que te trouxe até aqui. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, em falar um pouco sobre alimentação saudável, não só para o corpo, mas para a mente, porque comida é muito mais do que calorias, carboidratos. Então, pela minha história, pelas minhas vivências, eu aprendi isso e hoje é o que eu tento levar aos meus pacientes, às clientes, um pouco dessa vivência que eu tive. Então, eu sou Tatiana Aires, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, sou formada pelo FRN e antes de iniciar essa parte de atendimentos, essa parte de projetos de emagrecimento, trabalhei muito em restaurantes, hotéis e até empreender. Incrivelmente empreendi e por uma necessidade de resolver questões dessa empresa, eu comecei a lançar meus projetos. Então, projetos voltados para emagrecimento, onde eu preparava as refeições em casa e via minhas pacientes, via minhas clientes, todas com essas necessidades, e eu, de alguma forma, queria ajudar. Então, começou daí um projeto que eu tenho, a gente vai retomar esse ano, foi parado pela pandemia, que se chama Spa at Home, e tenho também alguns grupos de emagrecimento, que são voltados também para mulheres. Já tivemos um que era exclusivo para mulheres acima de 30 anos, por causa do universo. A gente lançou um desses projetos, né, que são voltados prioritariamente para mulheres, alguns exclusivamente para mulheres acima dos 30 anos. E tem o meu consultório, que tenho a alegria e a honra de dizer que faço um atendimento humanizado, um atendimento acolhedor, porque eu reconheço as dores das mulheres que chegam até mim. Como uma entrevistada estava falando aqui, eu consegui conhecer a minha persona e, a partir dali, eu consigo atendê-la de uma forma mais assertiva. Então, eu sou mãe, eu sou filha, fui criada por uma mãe, né, que era ela que provia em casa, então eu sempre vi essa necessidade
de ter que resolver, seja como for, eu tinha que resolver. E quando, à medida que as dificuldades iam surgindo, as ideias vinham vindo, e a necessidade de colocar em prática fazia a coisa acontecer. Então, hoje eu sou nutricionista, trabalho com projetos de emagrecimento, né, faço meu atendimento clínico. Além desses projetos de emagrecimento, tenho também essa Spike Home, que é uma semana que você recebe todas as refeições em casa, todas... Um sonho. Um sonho. Justamente pela demanda que eu escutava em consultório, né? Então, assim, muito do que eu faço hoje de projetos é o que eu escuto de demandas de consultório. E no Spike Home, você vai desde o café da manhã até o final ou é só almoço e jantar? Tudo. Tudo? Café da manhã. Olha, pois é, porque uma das coisas que eu fico pensando, primeiro que as suas pacientes devem chegar lá com autoestima baixa, com aquela, né, ansiedade em relação a uma série de coisas, porque a gente estava falando, inclusive, aqui nos bastidores antes de começar, de que as mulheres passam mais vezes na fila da culpa antes de nascerem, né? Uhum. Então, assim, a gente nasce cheia de culpas, e essas culpas a gente brinca, mas elas são construídas historicamente, né? Então, assim, a menina faz 15 anos, quando é que vai começar a namorar? Aí a menina faz 20 anos, aí nossa, tem que já pensar em casar, porque daqui a pouco você vai ficar velha para ter filho. Aí chega nos 30 anos, você tem as questões profissionais, mas, ao mesmo tempo, vem a questão de que, assim, se você não teve filho ainda... A cobrança. Cobrança, né? Congela óvulo, faz isso e não sei o que, e tarará. Aos 40 anos, é aquela história, vai entrar na menopausa, será que vai conseguir ter vida, enfim, sexual e não sei o que, e parará? Aos 50 anos, você já morreu, pronto, você não já é mais ninguém para a sociedade, porque com 50 anos você não presta mais nada. Estou falando assim, de uma maneira caricata, mas, infelizmente, é dessa forma que a gente ouve os comportamentos. A gente pode até não ouvir as palavras, mas a gente sente, né, as pessoas em relação a nós, mulheres, em cada etapa de vida, com uma cobrança muito grande. E, ao longo disso tudo, claro, a cobrança em relação aos padrões de beleza, ao corpo, né, de você, e essa cultura da magreza extrema que a gente tem agora, né? Tem algumas coisas até que às vezes eu vejo no Instagram, meu Deus do céu, que aquela pessoa realmente só pele, osso e gominho, né? E eu imagino que isso impacta a saúde mental de todas nós, né? De maneira muito pesada. Mas eu fico imaginando também que muita gente esconde essas dores e fica ali, né? Então, para chegar no seu consultório, ela já teve que superar algumas coisas para procurar ajuda. É isso mesmo ou não? Teve um estudo que fala que um paciente obeso, ele passou 8 anos antes de procurar um profissional para ser tratado. Então, assim, existe muita coisa em torno disso. Principalmente como estamos falando de um programa voltado para a mulher, o meu público são mais mulheres, vou trazer mais relatos de pacientes desse grupo. Então, assim, é muito comum as pessoas chegarem e não saberem nem o porquê que querem emagrecer. Não, eu quero ficar bem. Mas por que você quer emagrecer? É a primeira pergunta que eu faço. Primeiro, se você não sabe o motivo, você não sabe que caminho vai tomar. Então, se você não sabe o porquê que você quer, é muito mais fácil você ceder a um prazer imediato do que você saber o prazer futuro. Eu quero emagrecer porque meu esposo cobra. Não. Eu quero saber o porquê que você quer emagrecer. Não, eu quero emagrecer por estética. Ok. Quer emagrecer por estética? Válido aquilo dali. Agora, tem que ser uma coisa própria. Uhum. E entender que, muitas vezes, a rotina que você está inserido, a rotina que aquela mulher está inserida, é totalmente diferente de uma menina que está do lado dela na academia. Como vou fazer 42 anos próximo mês, as pessoas, geralmente, dessa faixa etária que me buscam. Então, elas ficam empolvoradas porque vê uma menina do lado da academia que ainda mora com os pais, que faz uma faculdade, e não percebe que, às vezes, essa vontade de emagrecer se torna um problema mais para ela e afasta mais ela da comida.
A mulher, para emagrecer, ela não precisa ter um cardápio à parte. Ela pode comer o que está na mesa da família. A mulher que quer emagrecer, ela não precisa passar 3 horas numa academia. Se ela trabalha de 8 da manhã até 8 da noite. Então, é isso que a gente tem que começar a parar para ver quando a gente está falando em emagrecimento, quando a gente está opinando sobre emagrecimento. Em que contexto aquela mulher está inserida? Quais são as necessidades dela? O que é que ela pode fazer para melhorar aquilo dali? Então, além disso, vem aquela cobrança, né? De tem que estar assim, tem que estar assado, tem que estar trabalhando, tem que não estar... Essa semana eu atendi uma que o filho dela está com 1 ano. E aí eu acompanhava ela na gestação e eu disse, e aí, já voltou a trabalhar? Ela disse, Tati, eu acho que eu não quero mais voltar a trabalhar. Aí eu disse, foi uma decisão pensada, você tem condições? Ela tem, eu disse, está tudo bem. Você não precisa se cobrar porque você tem que trabalhar. Você trabalha em casa também, você consegue ser produtiva em casa, você consegue... Disse, eu acho incrível as mulheres que conseguem... eu queria poder levar meu filho para a escola, levar para terapia, fazer atividade com ele. Brincar, né? E assim, eu vejo que tudo são escolhas. Exato. Tudo são escolhas. Se você escolhe aquilo e assume aquele papel, tá tudo bem. E aí, a gente conversando, e aí ela disse, caramba, não acredito não. Eu disse, Ela disse, você não vai me julgar? Eu disse, de jeito nenhum. Quem sou eu para lhe julgar? Já esperando, né? Já esperando o julgamento, né? Já esperando o julgamento. Mas é muito complexo o universo feminino, principalmente nessa faixa etária, né? De entre 30 a 40 anos. As dores são muito comuns, as queixas são muito comuns, principalmente porque é quando a gente começa a perceber as mudanças do corpo. E aí, nossa cabeça ainda é da geração anterior. Então, nós de 42, de 40, temos a cabeça, antigamente, de uma menina de 30 e poucos anos, mas o corpo já não responde do mesmo jeito. Então, a partir do momento que você se olha e se reconhece como tal, tudo se torna mais fácil. E é engraçado, né? Porque, assim, muita gente chega para mim e fala assim, mas você está sempre bacana para cima, etc. Mas todas nós, mulheres, sofremos muito com essa questão da imposição de padrões. Porque a imposição, às vezes, é nossa mesmo. A gente pega do outro, internaliza e a gente passa a fazer isso, né? E eu sempre fui magra, muito magra, até os 40 anos ali. Então, tinha 25, 28 quilos a menos do que eu tenho hoje, né? E eu tô com 51 agora, vou fazer 52, tô falando de 10, 11 anos atrás. Uhum. Então, quando você muda, e aí por uma série de questões de desbalanço da vida, né? Aí, explodir. Aí você explode, quando você olha no espelho, de repente, você não entendeu como é que você chegou naquele peso, e aí você começa a dizer assim, não, então... eu vou fazer uma lipo. Que aí eu tiro, enxugo, né? E não preciso me preocupar mais com isso. Aí você faz a lipo, depois você engorda tudo de novo. Aí você jogou o dinheiro no lixo. Pois é. Eu fiz isso 2 vezes. Aí depois você diz assim, não, tá todo mundo botando o balão, vou botar o balão também. Aí bota o balão, gasto, tem um monte de coisa que não dá para dizer aqui no podcast. Bota o peito, tira o peito, explanta. Mas a questão é que a gente fica querendo atalhos para emagrecer rápido. E muitas vezes eu estou dizendo isso por experiência própria, e muitas vezes você deixa de lado aquilo, às vezes até que é o importante, básico, né? Aquilo que é o relevante. Que seria uma reeducação, né? Uma readaptação de vida. Um estilo de vida. A gente quer resolver em um mês. E como é que faz isso? Eu brinco. Fazer uma consulta aqui já. Né? Como é que eu faço essa história? Adoro. Eu brinco que as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Emagrecer é ação. Eu quero que alguém chegue e faça assim, então, estás magra agora. Pode parecer fácil para quem já tem um hábito de vida mais saudável como eu, mas é muito difícil. Não é fácil, principalmente para quem já teve um ganho de peso, porque o emagrecimento é um processo antifisiológico. O corpo sempre vai tentar voltar para o máximo de peso que você teve. Então, é mais um jogo de mente do que qualquer coisa. É o básico, como foi falado. É a ingestão adequada de água, que passa despercebido. Eu tenho pacientes que dizem, eu quero um suplemento para melhorar meu inchaço. Eu digo, tome água.
tome água, tome seus 2 litros, 3 litros, 1,8 litro é água. Atividade física. Atividade física. Tem que ser como disciplina, como rotina. Não dá para arriscar essa não, né? Assim, quando a gente fala em emagrecimento, dá para emagrecer sem. É muito mais difícil. Só que não se torna um emagrecimento saudável, porque a gente tem que pensar que nós mulheres temos outra desvantagem sobre os homens, que é a massa magra. Então, a gente vai perdendo músculo mais rápido do que os homens. Então, a atividade física, ela é importante para isso também. Então, atividade física, ingestão adequada de água, sono de qualidade. A gente sabe hoje que tem um papel importantíssimo para o emagrecimento, para a ingesta de alimentos que promovam mais prazer, quando a gente não tem uma noite de sono adequada. E uma alimentação voltada para isso. Diminuir o excesso de alimentos industrializados, processados, ultraprocessados. Eu brinco que é a dieta de antigamente. É comer comida de verdade. E, principalmente, comer por prazer, comer por amor e gostar daquilo dali. Porque, por muitos anos, por esse culto ao corpo, a gente foi afastado da comida. A gente foi bloqueado. A história de alimento permitido, alimento proibido. Isso não existe. Isso não existe. Existem alimentos que são coerentes e incoerentes com o seu processo de emagrecimento. Mas permitido e proibido, quando a gente bota o proibido, parece que apimenta mais, né? Parece que aguça mais. Então, essa classificação não é tão interessante, mas basicamente diminuir os industrializados, refinados, processados, já vai ajudar muito. Porque assim, né, a gente, e principalmente aqui, por exemplo, eu fico pensando, eu de pequena, primeiro, essa coisa de que quando a gente é pequena aqui a gente come muito doce, né? Uhum. O meu paladar é extremamente infantil, eu gosto de Fanta laranja, eu tô diminuindo, mas assim, eu gosto de Fanta laranja, eu gosto de chocolate, eu gosto de caramelo, eu gosto de doce de leite. É gostoso, né? É gostoso. Eu amo isso. Nossa Senhora. Quem aqui não guarda o restinho da lancheirinha do filho? E aí? Não, eu tiro o que não pode e o que pode. O que não pode eu guardo num lugar. Que é que eu vou comer depois. E o que pode para ela. Eu confesso que às vezes eu pego 2 lancheiras. Outra dificuldade das mães. Você tá vendo como é interessante? Os aniversários dos filhos. Que sempre tem lancheirinha, tem docinho que leva para casa. E às vezes a gente não quer dar para o filho para cuidar da saúde do filho. Aí a gente come. Isso. Tem para salvá-lo. Rodou uma frase extremamente interessante esses dias, que eu falo muito para as pacientes, né? Todo mundo diz que morreria pelo filho, mas viver pelo filho. Será que alguém vive? Então, quando a gente pensa em saúde, em se alimentar bem, praticar atividade física, tem que pensar nisso também. E eu tô aqui pensando já em outra questão, que é assim, como é que a gente faz esse cardápio dentro de casa com uma variedade tão grande de paladares e, enfim, né? Como é que a gente faz com que a família toda faça isso? São quantas pessoas nessa casa, pelo amor de Deus? Na casa? Nossa! Fora os gatos. Tô brincando. Mas no cardápio dos meus pacientes, tem muito cuscuz, tem muito ovo, tem muito frango, tem muita salada, tem arroz, tem inhame, tem batata doce. Tem feijão também? Tem feijão também. Ufa! Graças a Deus. Eu brinco que eu tenho que ter alimentos que ancorem o paciente. Então, são aqueles alimentos que vão fazer com que ele se sinta mais confortável. Então, às vezes, um chocolate depois do almoço rola, às vezes, uma sobremesa rola, desde que seja sustentável para ele, desde que seja sustentável para a família. Não adianta de nada a gente criar um hábito de 30 dias. Não é hábito. A gente tem um sofrimento durante 30 dias. E depois disso? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar e sempre buscar melhorar a relação que a gente tem com a comida. Porque comida é bom, é prazeroso, é socializar, comida são memórias, comida é afeto. E se a gente tenta tirar isso do paciente, é frustrante, tanto para ele quanto para mim. Então, entender que esses momentos podem acontecer. E o que é interessante também é a gente pensar no comportamento diante do alimento, o estar presente, né? O aproveitar aquele momento. Eu falo que, assim, tá com vontade de comer um bolo?
Tá com vontade, aliás, de comer bolo, ninguém tem vontade de comer um bolo inteiro, tem vontade de comer bolo. Se você para num lugar tranquilo, senta, pega a sua fatia de bolo, come, dá aquela mordida como se fosse a última da sua vida, sem ansiedade, sem distração, sem estresse, sem estar pensando no problema, aquela fatia vai ser suficiente. Mas se você está buscando prazer naquela comida e está ali no celular, está ali falando com alguém, está num ambiente estressante, vão ser 2, 3, não vai ter fatia de bolo que supra essa sua necessidade. Então, o comer também é isso, é como você come, é o tentar parar. Eu tenho pacientes que eu peço para quando eles estão chegando em casa, botar uma música calma para a hora do almoço, para desacelerar, para descer os talheres, porque a gente come no automático, apressado, e quanto menos a gente mastiga, menos a gente estimula a saciedade no cérebro. Uhum. Então, é um contexto muito grande, é muito complexo quando a gente fala em alimentação, principalmente voltado para as mulheres, porque você pensa que tem que estar calmo, tem que estar mastigando com calma, mas tem um menino ali que tem que deixar no inglês, o outro está ali que não está dando trabalho para comer, a funcionária disse, e o almoço de fulaninho, ou mesmo você tem que lavar a louça. E aí a bagunça fica feita. E aí é mais fácil a gente cuidar do outro do que cuidar da gente, porque parece que dá mais trabalho. É verdade. Aprender a viver no caos, né? É. Nós, mulheres, aprendemos a viver no caos. Nós, mulheres, aprendemos a viver no caos. Pois é, e isso atrapalha muito. Você estava falando sobre essa questão da gente não estar presente, né? Eu morei um tempo na Itália antes de um monte de coisa. Mas, enfim, eu fui estudar na Itália e passei um tempo lá. E eu lembro que uma das coisas que me chamavam a atenção, porque eu morei um tempo na casa de uma família, né? Que eu alugava um apartamento que ficava anexo, e aí eu comia lá junto com a família. E nessa família, uma coisa que me chamava a atenção é que a matriarca, né? Ela não sentava na mesa, né? Ela ficava o tempo inteiro servindo todo mundo e não sei o que, e ela era a última pessoa a comer, né? Mas quando ela estava comendo, todo mundo respeitava, aquele ali era o momento dela. Então, assim, não estou fazendo nenhum tipo de julgamento dessa questão dela estar ali, não sentar na mesa, mas ela tinha aquele momento reservado para ela comer, e eu achava isso interessante, porque aqui a gente fica no meio do caos. A gente come no carro. Exato, e não tem No aquele trânsito. momento sagrado, então, né? No intervalo das gravações, come. A gente estava aqui, só um parênteses, né? A gente estava. Quem é a próxima agora? Não é, pelo amor de Deus, não é nutricionista, não, né? Porque a gente Eu vi a embalagenzinha ali. Foi. Mas acontece, às assim, vezes, a essa nutricionista loucura. comer também essas coisas. Mas é uma loucura, quer dizer, a gente não consegue nem sequer, às vezes, ter o prazer que a gente busca na comida, porque a gente está igual aquele Adam Sandler naquele filme Clique, Isso. né? Tá ali. Uso muito como exemplo aquele filme. E, assim, o que eu acho mais importante antes de parar para o que comer, o que é que vai comer, é a mulher se escutar. É a mulher conseguir entender que ela é além de mãe, ela é além de funcionária, empreendedora, ela é ela. Então, ela precisa cuidar dela. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pacientes, que é: o que é que você faz por prazer? Porque a gente traz muito essa questão de comer por prazer. O que é que você faz? E elas não sabem. Não sabem. Não, é brincar com meu filho. Eu disse, tá, fora brincar com seu filho. É o quê? E aí a gente aí vem as outras. Um escalda-pés. Eu gosto de tomar um banho demorado. Eu gosto de ler um livro. Eu gosto de assistir uma série. E a gente começa a puxar e começa a resgatar isso daí. Isso foi uma das coisas bem legais que a gente fez no projeto, que pedia para elas elencarem o que elas gostavam de fazer, que não podiam mais. Mas não podiam por quê? Porque estavam dando prioridade A outras pessoas. a outras pessoas. E uma hora para. Uma hora o corpo para. Ele pede ajuda. Isso é que é o pior, né? Então, a gente tem que começar a parar e ver que a saúde é muito mais do que o que é que pode e o que é que não pode, né? Uhum. Então, se a gente está comendo, mas está comendo rápido, tá estressada, não está dormindo bem, não adianta. Então, se priorizar. E a gente fica numa lamentação, né? Porque eu lembro que, acho que foi final de semana passada, eu gosto muito de tomar uma cerveja no final de semana, né? E aí,
E hoje em dia eu quase que escondo a cerveja das meninas, porque ela tá vendo, por isso que ela emagrece, mamãe, você fica, não sei o que e tal, enfim. E aí eu tava lá com a cerveja, aí eu preciso tomar minha cerveja, passei a semana inteira trabalhando. Aí ela falou assim, mas você quer tomar a cerveja ou você quer emagrecer? Aí eu falei assim, não, eu quero os dois. Eu ia dizer isso. E aí a pergunta é, dá para emagrecer tomando cerveja? Eu vou pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram. Porque eu tenho um paciente que diz assim, mulher, eu vim para você porque eu queria ficar como você tomando o vinho que você toma. Porque eu faço questão de não esconder. Eu faço questão de mostrar que minha vida é uma vida real, que eu como sanduíche quando eu sinto a necessidade e como dessa forma que eu falei, tentando aproveitar ao máximo, né? Não consigo parar para sentar sozinha. Estou com minha família, mas estou aproveitando aquele momento. Mas dá sim. Eu sempre dou a dica de cada dose de bebida alcoólica, um copo de água. Cada dose de bebida alcoólica, um copo de água. E bebida também está inserido, né, em alimentação. Então, assim, é socializar também. A gente, raramente, só a Alessandra que me chamou para tomar uma sopa depois daqui. Foi. Eu sou muito senhora. Porque o meu objetivo era tomar um vinho. Senhorinha Tanda. Mas a gente pode pensar, né? Nessa possibilidade. Mas, bom, primeiro que eu já vou... Quando é que volta o spa? Tem o projeto Reação, né? O projeto Reação, que é esse só para mulheres, para emagrecimento. Sou eu e uma personal trainer, Carol Borges, e a gente faz avaliação, ela faz consultoria online do grupo, e é muito legal porque são mulheres com as mesmas dificuldades. E aí a solução de uma não dá certo para a outra, mas às vezes ajuda a outra, e aí elas vão trocando experiências, e é uma vivência linda que a gente tem. Vira um grupo, né? Vira um grupo, e a gente tem encontros, e a gente fala sobre... já tivemos palestras com ginecologista falando sobre sexualidade, já tivemos aulas de yoga, aula de dança, e é bem legal porque eu acho que traz muito esse parar para se olhar, né? Parar para se ver como uma mulher, se ver como uma pessoa física, né? E não só como gestora, mãe. E o spa, ele está agora em agosto, acredito que vai ser 14 de agosto. Não me recordo ainda a data. A gente pode comprar a semana inteira? A semana inteira. A vida inteira? E é tão legal, porque lá a gente faz na minha casa. E assim, meu marido que vai deixar e vai pegar as bolsinhas, porque vai tudo numa bolsinha térmica. E meu filho fica ali, mãe, o spa, mãe. E vai uma pessoa, uma chefe de cozinha para trabalhar com a gente. E é muito legal. Esse aí, eu já digo de cara que eu vou experimentar logo. Viu? É muito bom. Porque para ver se eu me... Não é sofrer por um mês, é mudar de hábito. Mudar de hábito. É muito legal. Eu acho que nessa geração que a gente está, fico pensando, né, o papel de vocês, enquanto profissionais de saúde, né, de alimentação, desconstruir essas imagens, né? Porque você falou de se olhar, de entender. Eu também, assim como você, eu era uma pessoa magra demais, assim, muito magra. Você ainda é, né? né? Não, mas assim, eu era muito. Você não sabe, assim, as coisas tem que botar 3 calças por cima da calça, que assim, só dava pra sair assim. E isso era uma coisa que me fazia muito sofrer, assim, que mexia muito com a minha autoestima. Eu sempre fui super insegura porque me achava muito magra. Todo mundo dizia, que besteira, todo mundo quer ser magra igual a você. E eu, assim, me achando assim, esqueleto, horrível. E hoje, assim, eu acho que foi uma mudança minha, não de hábito, porque eu não me alimento ainda como eu gostaria, como eu deveria, mas assim, de começar a acessar pessoas da minha idade e dizer assim, tem essa menina que é magra demais também, espera aí, deixa eu dar uma olhada. Eu comecei a visualizar e a entender que eu nunca teria a perna de não sei quem, tão bonita, torneada, e eu ia ser sempre aquela pessoa magra. E eu comecei também a me vestir como desse jeito, porque isso era uma coisa que mexia muito comigo. Respeitando o seu corpo, se né? reconhecer. Tipo assim, eu não usava short, eu não usava, né, assim, quase um desabafo, mas assim, para ver como é difícil, tanto para quem tá acima do peso, quanto para quem tá abaixo do peso, é de se aceitar, né, essa desconstrução de quem trabalha nessa área, de olhar, gente, vai olhar outras referências, né, porque eu acho que as referências que a gente tem enquanto padrão, quando a sociedade vai, tem que ser assim, magra, o peito tem que ser assim, redondo. E aí você vai tentando se enquadrar o tempo inteiro nisso, quando, na verdade, a gente tem que buscar outras referências. E eu acho que deve ser um papel muito desafiador para vocês, assim, de dizer,
calma, isso não existe, não é real, né? Porque essas mulheres têm filho, no outro dia tá lá na cirurgia, ou... Não é, a vida real é outra. Exato. E nesse mundo digital, em que a gente tá sempre olhando o que é mais bonito, né? É muito... E linkar isso com a alimentação, que é o principal, não adianta você estar na academia, não adianta você... Se você não tiver uma alimentação adequada, não é o que eu penso, mas esse processo de desconstrução que fiquei pensando sobre isso. Assim. Ficou se Voltando reconhecendo, né? Quando Samela falou, né, da autoimagem dela e da minha. Assim, acho que é um papel que vocês estão sempre aí enfrentando. Esse podcast, na verdade, minha gente, foi uma grande consulta que nós fizemos. Foi uma desculpa para a gente que não tem tempo de ir no nutricionista. Mas eu espero que todas vocês tenham aproveitado, tenham curtido, tenham podido fazer algumas reflexões importantes. E depois a gente tem aí o @ né, da nossa doutora Tatiana aqui, para que vocês possam conhecer melhor o trabalho dela. Mas, antes de tudo, se conhecerem também, que eu acho que essa é a grande mensagem que ela deixa. Minha querida, muito obrigada, viu? Foi muito bom. Para mim, foi maravilhoso. Que bom. Obrigada, vamos tomar nossa sopa. Obrigada, espero ter colaborado e é isso. Parabéns pelo trabalho. Tudo que envolve o universo feminino, eu acho que deve ser falado, deve ser exposto e que sempre a gente saiba escutar a outra mulher e não só nós mesmas, né? Muito obrigada. Muito bom, muito bom.